Me chamo Paulo, sou pastor metodista aqui no Brasil há mais de 30 anos, docente há mais de 20 anos, tenho servido a igreja e entre algumas formações a minha é a de teologia e tenho me dedicado na questão própria da comunicação e em teologia pastoral a área da homilética. Então eu venho aqui para partilhar e para ser um facilitador, né? Então esse aspecto aí de quem sabe, ensina, outro isso é coisa do passado, ultrapassado, né? Nós construímos conhecimento juntos. Eu tenho muito material no meu canal do YouTube, muitas aulas que eu dou aqui na Faculdade de Teologia. Então, se alguém se interessa, se alguém quiser, pode entrar na minha página lá e pesquisar um monte de aula. E quem sabe o que eu vou introduzir aqui, se vocês quiserem se aprofundar, vocês poderão fazer. Eu vou passear por algumas coisas de forma introdutória. E nós estamos falando de pessoas que já estão engajadas na vida da igreja, uma grande parte se aprimorando para esse serviço, e que investe pregando e que investe realizando muitas outras coisas. E a homilética, ela é mais do que o púlpito. É isso que nós precisamos de conversar sobre essa área do conhecimento. Então eu vou projetar alguns materiais aqui. Qual que é a ideia da nossa conversa? Eu quero proporcionar um pouquinho de reflexão, eu quero provocar e eu quero apresentar algumas proposições para vocês sobre a importância de nos dedicarmos. E esse conhecimento teológico vai para além do conhecimento acadêmico. Todos nós na igreja fazemos teologia, né? Construímos conhecimentos teológicos. Alguns mais acadêmicos, outros não. E tem boa teologia e tem má teologia. Então a gente precisa de perguntar que tipo de conhecimento nós queremos realizar, construir e apresentar alguns pressupostos epistemológicos. Essa é uma palavrinha que às vezes algumas pessoas não estão habituadas e eu vou trabalhar com ela rapidinho para vocês compreenderem. Todo ser humano, gente, todo ser humano, ele pensa, ele é diferente do restante da natureza. Somos os únicos seres que refletem. Correto? Tem um exemplo de um filósofo que eu gosto muito de trazer, que é o Rousseau. Rousseau vai contar uma historinha, e essa historinha acaba facilitando a gente entender esse lado da reflexão, esse lado do pensamento do ser humano. Ele vai contar a historinha do pássaro e do gato. Não sei se vocês já viram, eu resumo ela aqui para que vocês possam ler depois, mas de forma didática eu vou contar a história. E a história é a seguinte: o pássaro não é palavra do Rousseau, sou eu que estou falando, apresentando um neologismo. O pássaro só sabe passarear, ou seja, pássaro só sabe ser pássaro, ele não inova, ele segue os seus instintos, portanto não dá para ele superar aquilo que faz parte do seu instinto. E o gato, a mesma coisa. O gato, ele só sabe gatear, palavra minha, neologismo. Gato não inova. Gato é gato.com, eu ia falar .br, para vocês é .pt, não é isso? Então pense que não há inovação. Agora, quando você pega um animalzinho, vamos colocar um gato, e coloca alpiste para ele comer, ele vai falar, não como não.
não como alpiste. Essas sementes eu não como. E não adianta você explicar. Mas você está com problema no intestino. Isso daí vai fazer bem. Por quê? Gato não pensa, não reflete. E da mesma forma, não adianta você chegar lá no pássaro e dizer: olha, eu comprei a melhor carne. Aproveita, porque não é sempre que eu vou poder te oferecer carne. O pássaro não vai comer, ele segue instinto. Agora eu e você, olha que interessante. Eu e você, nós olhamos e falamos: mas cachorro não come alpiste, tudo bem. O pássaro não come filé mignon, tudo bem, mas eu e você comemos alpiste. Damos outros nomes num monte de semente que a gente come. Nós comemos filé mignon, comemos carne assada, cozida, frita, na chapa, ao molho, o que vier, comemos. Nós também comemos o pássaro. Quantas aves nós comemos? E de quebra, comemos o gato. Ou seja, há pratos especiais feitos com gato. Então a gente come tudo. Por que somos diferentes? Porque nós temos capacidade de inovação. A gente reflete, a gente pensa, e por pensar criamos possibilidades. Quem segue instinto, o animal, ele não inova. E se ele não inova, ele acaba seguindo aquilo que é natural. Agora, eu e você, nós inovamos. E por inovarmos, precisamos decidir. Existem possibilidades e a gente precisa de decidir. E por precisar decidir, a gente precisa de refletir. A gente decide como e o que vamos fazer. Essa é uma decisão. Não seguimos instintos, decidimos. E há um campo na filosofia que se chama ética. Ética é um campo da reflexão humana, um campo do conhecimento, que vai tratar de forma específica sobre os nossos valores. Ou seja, é a inteligência de decidir o melhor. Diante de alguns fatos, qual a melhor decisão? O que vou fazer? Como vou fazer? Claro que muitas pessoas, no popular, pensam que ética é seguir um código, um livro de regras, de tabelas de comportamento. Isso é certo, isso é errado, algo pronto. Mas me parece que essa não é uma boa definição. Ética não é essa categorização. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Pelo contrário, ética é sentar, refletir e ver qual a melhor forma de decidir diante dos fatos. É uma decisão, exige reflexão, não é escravidão. Segue. Lembram das críticas de Jesus aos fariseus? Não é bem isso. Jesus fala assim: peraí, o sábado foi feito para o homem para o sábado, me explica direito. Ou, vocês colocam um peso nas costas do povo, mas vocês mesmos não vivem? Então a grande questão é, nós decidimos, por isso temos liberdade de escolha. E por ter liberdade de escolha, a gente acaba decidindo se queremos fazer A ou B. Agora, para avaliar qual é a melhor escolha, nós precisamos de algo. E é um trocadilho que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos de mais ócio e menos negócio. E aí, gente, nós que somos da galera do PPTO, precisamos de pensar um pouquinho.
Porque nós amamos um negócio. Mas, professor, que você está falando? Explicarei. Ócio é uma palavrinha que vem do latim, ocium, que significa tempo livre para pensar. Pode ser que a gente use ócio de uma forma equivocada. Ócio como uma leitura pejorativa, negativa, né? Não sei como nós interpretamos isso, tanto em Portugal como em Angola, mas aqui no Brasil, inclusive, existia uma lei chamada Lei da Vadiagem, que se alguém fosse pego sem um trabalho registrado ali, ele era preso. Se acontecesse algo em algum lugar, a polícia nem perguntava, prendia e levava. Por quê? Você não está trabalhando. O que você está vadiando? Cadeia. Então, por muito tempo, lei da vadiagem. Então, a ideia do ócio é a pessoa está ociosa, é preguiçosa, não está fazendo nada. Não. O primeiro sentido da palavra ócio é tempo livre. É aquilo que os gregos chamavam de escolher. É um tempo livre para pensar. É o que vocês estão fazendo aqui. Abrindo mão de outros afazeres, dedicando um tempo para refletir, estudar. O que é negócio no sentido, na literalidade da palavra? Negócio é não ócio. Neg ócio. No latim, nec ocium. Que é sem tempo livre para pensar. Vamos imaginar a sociedade grega ou a sociedade romana. Quem tinha dinheiro podia pensar. Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos. Eles não tinham que trabalhar, não eram escravos. Agora, quem estava no negócio, ou seja, quem tinha que trabalhar de manhã até de noite, não tinha tempo. Tinha que ficar trabalhando. Quando eu digo que a gente precisa de mais ócio e menos negócio, porque às vezes nós nos dedicamos tanto ao negócio chamado igreja, repito, PPTO, e temos pouco tempo para pensar o que fazemos. Fazemos muito, mas refletimos pouco sobre tudo o que fazemos. Por isso, eu quero convidar vocês a rever a agenda, a nossa agenda de atividades. Quem sabe investir um pouquinho mais de tempo no ócio para não transformar o nosso ministério, a nossa missão, num negócio, num mero fazer. Por que fazer? Fazer porque tem que fazer. Mas por quê? Porque tem que fazer. Mas por quê? Porque tem que fazer. É igual professor que não sabe explicar matéria. Já conheceu lá na escola? Quando um professor ensina lá, sei lá, fórmula de Bhaskara, sei lá, umas coisas, matemática que para mim é um terror, né? Sou da área de humanas, não vem com conversa de número, né? Gente, aí o professor explicava x ao quadrado sobre igual. Alguém tem dúvida? Aí o aluno, timidamente, professor, não entendi. Aí o professor explica assim: 2 ao quadrado mais x sobre a 5, 4, 9 igual tem. Entendeu? O menino não falou que era surdo, que tinha problema auditivo, que não estava ouvindo. Ele não entendeu. Eu dou vários cursos, inclusive agora tenho trabalhado alguns aspectos fora da universidade, tentando ir para o mundo do desenvolvimento pessoal. E numa das aulas eu trouxe a seguinte afirmação. Eu falei assim: o complicado não é falar de forma complicada sobre coisas complicadas. O complicado é falar de forma descomplicada sobre coisas complicadas. Isso é complicado. Não é mais ou menos isso? Falar difícil
para quem conhece o assunto, é fácil. O difícil é pegar esses temas complicados e transformar ele, facilitar ele, para que pessoas conheçam, ou seja, facilitar o conhecimento. Então, sem pensar, nós apenas reproduzimos aquilo que nos foi colocado. Vou contar outra historinha. Olha, disse que lá na aldeia existiam 6 cegos sábios. E esses cegos eram tidos como os homens mais sábios daquela região. E eles não conheciam, ninguém na região conhecia o elefante. E aí então chega um grande animal na aldeia, e eles falam, mas que é um elefante? Como que é um elefante? Chamam os 6 cegos sábios. Um chega, toca no rabo do elefante e diz assim, parece uma corda. Elefante é uma corda. O outro tocou na pata e disse, parece um tronco de árvore. Elefante é um tronco de árvore. O outro bateu na barriga, viu aquela parede grande e falou, peraí, não, elefante é como uma parede. Elefante é parede. O outro segurou na orelha, falou, parece um abanador. Elefante é um abanador. O outro tocou lá no chifre, no marfim do elefante, viu que era pontudo, falou, parece uma lança. Elefante é uma lança. O outro segurou na tromba, úmida, mole, e falou, parece uma cobra. Elefante é uma cobra. Os sábios, cegos, eles conheceram em parte, mas não conheceram o todo. Eles estavam certos em parte, mas não conseguiam entender o todo. É necessário a gente, quem sabe, extrapolar, ampliar os nossos olhares. Aqui, depois vocês vão ter acesso, eu conto a história, mas cito a história, para que vocês tenham isso guardado. Isso aqui, quem sabe, seja um bom exórdio, a gente vai falar sobre isso, lá para o seu sermão. O que é exórdio? A gente pode conversar sobre isso, Mas aqui está em poesia. Olha que legal, vou ler só uma ou duas estrofes, para vocês terem ideia. 6 homens sábios do Industão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante, e apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha, e explicou bem confiante, minha análise não falha, este tal de elefante, mas parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança, esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. E assim vocês vão depois ter acesso ao material, ler, recitar, declamar, fazer o que vocês quiserem ao dividirem esse conhecimento. Quando eu disse aquela palavrinha difícil, epistemologia, eu estava dizendo que para a gente avançar em alguns conhecimentos, a gente precisa de definir algumas coisas. E definir o quê? Definir de que lugar nós estamos falando. Quando a gente começa a estudar e falar sobre água, a gente precisa de perguntar, de onde nós estamos falando? Ah, tá, estamos falando a partir daqui. Ah, estou falando como pai, estou falando como filho, estou falando como pastor, pastora. Ah, não, estou falando como um consumidor, como um cliente, como um gerente. De que lugar eu estou falando? Então existem várias formas
de conhecer as coisas. O jeito que um médico define algumas coisas pode ser diferente que um advogado, que é diferente de um filósofo, que é diferente de uma outra pessoa que não teve acesso a estudos acadêmicos. Por isso, a epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento do conhecimento. É estudar sobre as formas de conhecimento. E assim, aqui eu explico algumas questões para vocês. Vamos falar sobre o homem. Tá bom, então. Vamos falar sobre o ser humano. Mas de que ponto de vista você vai falar? Da antropologia? Da psicologia? Não, eu vou falar a partir da história. Não, da sociologia. Não, eu sou médico. Eu vou falar a partir da ciência médica. Ah, mas de que lugar você está falando sobre esse objeto de estudo? Carlos Masters, ele é um teólogo brasileiro e ele tem uma palavra muito legal. Ele diz assim, guardem bem essa metáfora. A verdade está do lado de fora da janela e depende do lugar onde eu estou dentro da sala para definir o que eu enxergo lá fora. Se eu estou próximo da janela, eu tenho uma visão mais ampla. Se eu estou afastado da janela, eu tenho uma visão mais encurtada. Se eu me viro à direita, eu vejo a torre da igreja. Se eu me viro à esquerda, eu vejo a praça da cidade. Por isso depende do lugar onde eu estou dentro da sala para eu definir o que eu enxergo e para dizer o que de fato está do lado de fora. É uma simples ilustração, mas que precisa nos ajudar quando começamos a construir os nossos conhecimentos teológicos e, no nosso caso, aquilo que nós vamos avançar e partilhar nos púlpitos e nos lugares onde formos chamados. Um outro teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff diz assim: todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Olha que legal. Todo o ponto de vista é a vista de um ponto. A mesma ideia do Carlos Masters, ele vai dizer assim: o olhar que você tem aqui é porque você está nesse lugar. Porque se você estiver no outro lugar, o seu olhar, a sua perspectiva será outra. Eu pergunto para vocês, aqui é o número 6 ou o número 9? Aqui são 3 madeiras ou são 4 madeiras? Aí a gente pode até entrar num acordo se a gente tentar arrumar um prisma meio parecido. Aqui é um M ou é um W? É um Q ou é um B? É um U ou é um N? Pense na perspectiva. Uma pessoa à deriva, lá no mar, precisando encontrar terra firme. Outra pessoa que já sofreu um naufrágio, está na terra firme, mas espera ser liberto. Aqui no Brasil, o nome do filme lá, acho que é do Tom Hanks, foi O Náufrago, né? Uma experiência parecida com isso. Agora imagina, quem está no oceano vai falar, terra à vista! E quem está na terra fala assim, barco! Ah! Troca eles de lugar e dali a pouquinho um vai estar falando o que o outro está falando. Porque depende do lugar onde eu estou. Aqui é um desenho em perspectiva, ok? É um desenho em perspectiva. É uma folha. Mas como está em perspectiva, dá uma ideia para mim de profundidade. Parece que eu consigo enxergar lá a montanha, lá no fundinho. Mas é um papel. Há uma ilusão por causa da perspectiva.
Vocês já viram esse senhor aqui, como ele é mal-humorado? Olha que cara de bravo. Você acha que ele tá bravo ou não tá? Seja sincero. Aí você fala assim: meu senhor, vamos dar uma voltinha? Vamos. Prestem bem atenção no desenho. É um senhor bravo? O que é? É um cachorrinho roendo um osso. Mas eu estava enxergando de ponta cabeça. E defini logo que era um senhor bravo. O Talmud é um documento, um material dos judeus. E dentre várias palavras de sabedoria, tem essa que eu acho que é joia. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Muito do jeito de enxergar as coisas está ligado às nossas interpretações, à nossa formação, à nossa cultura, à nossa estrutura psicológica. Olha que legal esse desenho, vê se você consegue interpretar. Esse rinoceronte não consegue desenhar as coisas e ele é um ótimo pintor, mas ele não consegue enxergar o mundo sem ver o próprio nariz. A gente às vezes é assim, né? Coloca o nariz da gente em tudo. É só o nosso jeito que é o certo. E o que é necessário? É necessário avançar. Pena que eu não vou dar aula presencial para vocês. Eu amo dar aula. Eu uso peruca. Aqui eu não usava barba, tá, gente? Mas eu uso peruca, uso óculos, uso roupa. Eu amo dar palestras. Pense que quando você está numa perspectiva, quando você é um adolescente, tem uma perspectiva diferente das pessoas mais velhas da igreja. Nossas igrejas são heterogêneas. Não existe a verdade só dos idosos e não existe a verdade só dos jovens. Não existe a verdade só daqueles que estudaram academicamente algumas coisas ou daqueles que são contra um estudo acadêmico. Não existe um lado só, existem perspectivas diferentes. E aí precisamos perguntar, fazer um curso desse é fazer um curso pensando em quê? Pensando de que lugar nós estamos falando. E a gente está falando de pressupostos epistemológicos da teologia pastoral. Ou seja, é um jeito de conhecer, é uma forma de se posicionar dentro da sala para olhar o que está lá fora na janela. Então não é falar a partir do senso comum, de uma experiência pessoal, mas é falar a partir de referenciais, falar a partir de pessoas que já estudaram e se aprofundaram. Então essa abordagem do conhecimento teológico pastoral pressupõe um jeito de fazer teologia, que é diferente dos professores que estão dando aula para vocês da área de Bíblia. Os professores da área de Bíblia, eles usam uma metodologia para poder ensinar e construir o que nós chamamos de teologia bíblica. Aqueles professores que são da área da teologia e história, né? Teologia sistemática, esses professores têm uma outra metodologia. Eles partem de pressupostos da teologia e história. É uma outra forma. Aqui, numa disciplina como essa, a gente usa uma outra metodologia ainda para construir o conhecimento teológico, que é o que chamamos de teologia prática. E teologia prática pressupõe o quê? Pressupõe uma interface entre alguns conhecimentos, que é o conhecimento das teologias bíblica, sistemática e pastoral, e essas teologias em diálogo com outras formas de saber que
Quais são? Principalmente a área de humanas, diálogo com a sociologia, diálogo com a psicologia, diálogo com as letras, com várias áreas do conhecimento. Há uma interface, diálogo para construir esse jeito de fazer teologia. Por isso, os referenciais teóricos de quem estuda essa disciplina que nós estamos entrando, homilética, é partir de pressupostos da teologia prática. Mas o que é teologia prática? Teologia prática, uma definição simples, é você olhar para os fenômenos com os óculos da teologia. Você coloca os óculos da teologia e olha para o mundo. O que é teologia pastoral? Teologia pastoral é um braço dessa teologia prática, é quando você ajusta o seu óculos, o seu foco, para colocar em diálogo a teologia e a igreja. Por que a gente prega assim e não assado? Por que é melhor a gente pensar na liturgia assim e não dessa forma? Por que para nós Deus é assim ou não é assado? Ou seja, é esse diálogo dos fenômenos dentro da igreja. Então, uma coisa é a gente falar da teologia prática de forma ampla, que é falar sobre o quê? Falamos sobre a sociedade de forma geral. Como assim? O meu trabalho, minha dissertação, eu me aprofundei na área do fenômeno do envelhecimento populacional. Eu amo falar sobre esse tema. E a pergunta que eu fiz nas minhas pesquisas foi: o que a igreja faz frente a esse fenômeno? A população mundial está envelhecendo cada vez mais. E o que é que a gente faz? A gente tem pastoral da criança, a gente faz ministérios para jovens, a gente faz atividade para jovens casais e os idosos. Então, olha, há um fenômeno na sociedade. Beleza, eu trabalho o fenômeno com os óculos da teologia. Mas aí quando eu vou falar da relação igreja e teologia, eu abordo a partir do cuidado, e aí é teologia pastoral. E pastoral, o que é? Pastoral é um termo que a gente precisa de entender como algo para além da ação de um clérigo, de um pastor, de uma pastora. Pastoral é a ação cuidadosa da igreja, do povo de Deus no mundo. É toda a nossa ação consciente de que nós estamos em missão no mundo. Por isso, pastoral é muito mais do que a ação de um pastor, uma pastora, seja ele ordenado, seja consagrado, designado, designada, seja o que for. É muito mais que isso. Gente, eu gostaria de avançar mais um pouco. Vocês têm um tema bem reduzido, né? Aqui. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de tempo, a gente poderia avançar para definições de conceitos. Porém, preciso respeitar o horário, principalmente daqueles que estão com fome aí. Eu também estou com fome porque eu não tomei café. Vocês porque vão almoçar.